conversa de maravilhosa para se prepare, se planeje, para que quando você tem a minha rotina, gente, não é bagunça. Intensidade lute por você, de você conversar e não brigar. Se você está se sentindo estressada, estagnada, triste, feliz, oi, maravilhosa! O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. É um novo tema que eu quero trazer aqui pro canal. Conversa de maravilhosa para maravilhosa. Vamos bater um papo muito gostoso hoje. E o tema de hoje é como a gente se perde muito, como a gente perde a nossa essência, o nosso eu, na maternidade, né? Principalmente quando meu primeiro filho. E eu vou ter essa conversa com vocês porque eu passei por essa experiência. E antes de dar alguns conselhos e ensinar algumas práticas importantes, eu quero contar minha história pra vocês. Em 2023, dezembro, eu ganhei a minha neném, que hoje ela tem 1 ano e 5 meses. Quando eu ganhei ela, gente, é uma experiência maravilhosa pra quem é mãe, né? Assim, quem é um filho, no momento do parto. Mas ali no puerpério eu tive um momento de... eu me senti um pouco perdida de todas as formas. Perdida que eu falo nem é tanto cuidar da neném, mas de me encontrar ali naquele momento, né? Acaba que quando a gente ganha os filhos no primeiro mês, a gente dedica 100% a eles e esquece de nós mesmas. Não tô generalizando, mas a maioria das mulheres fazem isso. Não por querer, sem querer, sabe? Então eu até aconselho você que ainda não teve filho, que tá grávida, não faça isso. Se prepare, se planeje, para que quando você tem o seu filho, você possa cuidar dele, mas também cuidar de você nesse momento, que é muito importante. Porque assim, por experiência, tá? Quando eu ganhei a neném, eu não tive eu não tinha esse conhecimento, não procurei ter. Se eu até soubesse que isso ia fazer mal, tipo, pra mim, pra minha filha, eu teria feito terapia no decorrer da gravidez e do puerpério também, mas eu não tinha, fui ter depois. E não foi um evento muito agradável pro meu emocional, assim, pra ela, me dediquei, mas me senti perdida. Passou 1, 2 meses, continuei me sentindo perdida. Eu não conseguia ser eu mesma, eu não conseguia fazer coisas que eu gostava mais. Eu não fazia mais, na verdade, as coisas que eu gostava. Não me cuidava mais. E era uma correria a minha vida. Sabe aquela frase que a gente tem costume de dizer? Eu não posso porque minha vida tá muito corrida. Eu falava isso com muita frequência mesmo, assim, sabe? E querendo ou não, é uma desculpa que eu colocava, porque se eu tenho certeza que eu falo com experiência agora, né? Quando a gente prioriza certos tipos de situações na nossa vida, acaba acontecendo. Então, se eu tivesse me priorizado, sim, eu teria me cuidado, mas eu não tava me priorizando. Eu tava priorizando a minha casa, o meu trabalho. E a neném, sim, é prioridade ainda, né? Na minha vida, mas eu priorizava coisas necessárias. Eu enfiava coisas no meu dia que não tinha necessidade naquele momento, naquela fase da minha vida. E aí, nesses 3 meses, nesse processo difícil, doloroso, eu comecei a ver vídeos na internet sobre inteligência emocional e sobre maternidade, sobre você se amar, autocuidado. E assim, foi quando eu comecei a entrar nesse mundo de conhecimento e comecei a procurar saber mais. Foi até então que eu encontrei um e-book de inteligência emocional maravilhoso. E na época, ele é baratinho, na verdade. E aí eu investi nesse e-book. Decidi com muito medo. Eu falei, meu Deus, será um e-book vai resolver minha situação? Acho que não. Mas investi. E, gente, pasme. Foi a porta, assim, pra abrir a minha mente. Nesse e-book, lá eles ensinavam, me ensinam ainda, você se conhecer melhor. Se conhecer, pra mim, foi assim a melhor coisa. Eu me conhecer foi a melhor coisa. Porque até então eu não entendia o que realmente eu gostava de fazer, não entendia o que estava me fazendo mal, não entendia meus defeitos, não reconhecia minhas qualidades. E esse e-book abriu essa porta pra mim. Comecei a me entender, comecei a me reconhecer. Hoje eu digo, eu sou sim uma mulher foda, sou sim uma mulher forte, sou sim uma mulher dedicada.
entendeu? Todo mundo que me conhece sabe. Sempre falava, eu nunca reconheci. Eu já reconheço, eu sou dedicada em tudo que eu vou fazer, eu pego pra fazer. Sou dedicada, esforçada. Outra coisa, eu faço acontecer. Não dá certo, vamos dar um jeito. Isso eu não reconheci. Hoje eu tô falando aqui pra vocês. Além disso, eu não reconheci, eu não entendia meus efeitos, né? De uma certa forma, todos nós temos efeitos. Até porque, então, temos alguns traumas. Essa já é coisa que eu vou falar em outro vídeo. E eu comecei a reconhecer esses traumas também, entendê-los, tratá-los com mais carinho, porque por eu ser uma pessoa muito dedicada, tenho esse defeito de eu me cobrar muito, né? E às vezes tinha coisas que eu errava, eu ficava tipo me martirizando por muito tempo. E aí agora, assim, eu tento tratar com mais carinho. Claro que a gente tem que ter limites, né? E agora eu entendo isso. E além disso, esse book também me ajudou a entender, não só mim, mas as pessoas que eu convivo, as pessoas à minha volta, tentar compreender. E além disso, tem outra coisa. A minha rotina, gente, era uma bagunça. Pra quem me via naquela época, sabe, era uma loucura. Eu acordava tarde, fazia as coisas na correria, não tinha tempo pra mim, como eu disse pra você, não tinha tempo pra minha filha. Tempo assim, de qualidade, brincar com ela, conversar, assistir com ela, não tinha esse tempo. Com meu esposo também não. Era uma loucura. Só sabia trabalhar, nem a minha casa direito eu não cuidava, pra vocês terem noção, uma bagunça. E aí foi quando eu, pro meu entender todos à minha volta, comecei a me entender também, comecei a montar uma rotina, porque eu não tinha rotina. Comecei a montar uma rotina, foi também, tudo mudou realmente assim, muito rápido. Comecei a tirar do meu dia coisas que não tinha necessidade nenhuma. Comecei a demandar tarefas, porque isso já é um trauma da minha infância, coisa que eu tenho de pedir as coisas para as pessoas. Tenho muita dificuldade, muita mesmo. Eu ainda tô trabalhando isso, mas eu achei uma prática, por exemplo, criei um cronograma para as pessoas que convivem comigo me ajudar com as demandas, né, nem da casa, para eu não ter que ficar pedindo. Eu crio o cronograma do mês inteiro, demanda para essas pessoas. E tem coisas no dia a dia que às vezes eu preciso pedir e aí me dói muito, mas eu quebro isso. Por quê? Porque a gente precisa sim demandar tarefas. Porque você, eu, ninguém é uma super-heroína. Ninguém, gente, tem a força de conseguir dar conta de tudo num dia só. Entendeu? Então sim, você precisa demandar tarefas. Se você não quer ficar sobrecarregada, estressada, ser a mulher chata, aquela chata que fala, que reclama. Se você não quer chegar para no hospital, ser internada por problemas emocionais e os seus filhos ficarem em casa, seu marido, todo mundo preocupado com você. Se você não quer isso, você precisa sim demandar tarefas, precisa sim mudar a sua rotina, precisa sim ter inteligência emocional. E foi através disso, gente, que eu comecei realmente a mudar. Assim, eu acabei contando a minha história e contando sobre o book tudo junto, porque eu fiquei muito emocionada. Porque realmente foi algo que mudou a minha vida. E é como eu falei pra vocês, pra quem me conhece, sabe que a minha vida não era a que é hoje, não. Inclusive lá no meu Instagram, eu compartilho sempre a minha rotina. E esse ano que eu comecei a compartilhar de verdade, falo que a gente se perde na maternidade, né? Que eu tô falando desde o começo. Quando eu ganhei neném e tudo mais, como eu falei pra vocês, eu não fazia as coisas que eu gostava mais. E isso que foi o ponto que mais pegou. Porque a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta, começa mais a fazer coisas para os outros, pros nossos filhos até então, porque são pequenininhos. E é onde a gente sente o quê? Sente que a vida não tá legal. A gente sente que a gente tá simplesmente sobrevivendo e não vivendo. Sabe quando você acorda de manhã feliz? Ou que você vai dormir feliz? Pois é, você anda fazendo coisas que você gosta? Você anda se amando, se cuidando? Não? Pois é. Ah, mas eu não sei abrir o que eu gosto. Aí agora eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer para descobrir as coisas que vocês gostam. Pega papel e caneta e anota aqui essas perguntinhas que eu vou fazer. Primeira pergunta. Quando você era nova, na infância, qual era aquela coisa que te dava prazer e que você fazia com muita frequência? Responde essa pergunta. Segunda pergunta. Antes de você ter o seu filho ou filha, ou antes de você casar, não sei, o que você ainda, lá desde a infância, você continuava fazendo, ou se tinha alguma coisa que você fazia que te deixava assim,
viva. Sabe aquele momento que você faz algo e você se sente assim, realizada, você se olha no espelho e fala, meu Deus, Evelyn, que mulher que você é. Pois é, se tem a resposta, é isso que você tem que voltar a fazer. É claro que eu sei que quando a gente se torna mulher e mãe, tem coisas que é muito difícil de ser feita. Mas tente colocar no seu dia, mesmo que seja difícil, é necessário. Você precisa se sentir viva, mulher. Não tem como, maravilhosa, você tentar sobreviver nesse mundo. Você já imaginou chegar na sua velhice e você olhar pra trás e se arrepender? Então, não deixe que isso aconteça. Faça com que o hoje seja um momento para você viver de verdade, com intensidade. Lute por você, lute pelos seus sonhos e faça com que a sua família participe dele, sabe? É uma coisa que eu ando colocando muito em prática aqui, e eu gosto muito de compartilhar isso, é que a conversa, ela resolve tudo. Converse com a sua família, divida as tarefas e não se sobrecarrega mais. Outro vídeo eu vou falar sobre a questão de você conversar e não brigar. Porque a gente mulher tem essa mania, né? Ao invés de brigar, conversar. Em outro vídeo, porque essa conversa é mais longa, tá? E essa dica que eu dei pra vocês sobre escrever no papel essas perguntas e responder já vai ser a solução pra esse problema seu, tá bom? Agora a segunda dica. Pega todas as respostas dessas perguntas e comece, não amanhã, não semana que vem, hoje, a colocar em prática. Comece hoje. Porque se você deixar pra amanhã, você vai deixar pra amanhã e nunca vai ser colocado em prática. Aprenda. Tudo nessa vida depende da sua escolha. Depende das suas atitudes. Vamos parar de o outro, começar a gente a colocar em prática mesmo, sim, e resolver esses problemas. Maravilhosos, essa foi a nossa conversa no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero ideias de mais conversas que teremos mais pra frente nos comentários. Deixe nos comentários qual tema você quer que eu venha aqui conversar com vocês, que eu vou vir, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, maravilhosa. Se esse vídeo serviu de alguma forma, confortou seu coração, curte esse vídeo, compartilhe para que mais maravilhosos possam ver, possam entender e que esse vídeo também possa ajudar eles. E também se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque eu pretendo estar postando aqui de 2 a 3 vezes por semana e eu quero que esses vídeos cheguem até você e que você assista. Então, se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair vídeo novo, vai chegar a notificação pra você. Até o próximo vídeo, maravilhosas. Beijo.